basicamente o último dia do ano, e esse é literalmente o último podcast de 2025. Foi o ano que a gente fez menos podcast na história do Incursion, desde o início dos podcasts do Força Comandos até o Incursion, esses quase uma década aí, meu, fazendo podcasts. E esse ano foi um ano muito difícil pra gente poder fazer podcasts, infelizmente, por conta de algumas demandas de vida, mas a gente pretende estabilizar isso agora. Pelo menos eu arrumei um jeito de poder ter uma estabilização maior para poder gravar os podcasts. Tem um ânimo maior para, obviamente, poder editar, né, os podcasts e fazer mais. Então, eu queria pedir desculpa a todos os ouvintes aí que sentiram falta do podcast. Eu sei porque eu, como um ouvinte velho de podcast, eu sentia muita falta quando algum podcast simplesmente parava de publicar podcast, né? E entrava num poço aí sem episódios. E eu queria pedir desculpas a todos os seguidores e apoiadores que ficaram aí nesse vácuo, né, de episódios. Senhoras e senhores, né? Hoje eu vou ter esse podcast. Vai ser com um grande amigo meu. É uma pessoa que eu quero fazer podcast há muito tempo. Que é o João, Doutor João, delegado de polícia do Rio Grande do Sul. É um grande amigo meu. Sempre quis fazer um podcast com ele. Tá iniciando uma plataforma nova agora na internet. Né? Inclusive o arroba dele é @DeltaJoãoVitor. Ele provavelmente vai publicar e vai falar sobre durante esse episódio. Ele é um grande amigo meu. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci aí nessa linha de podcasts e de Incursion e tudo mais. E para mim é uma honra gigantesca ter ele aqui nesse episódio. Tá bom? E é isso, senhores. Tenham um excelente final de ano, um feliz ano novo. Se você estiver ouvindo esse podcast no ano de 2026, que esse ano seja excelente, de mais podcasts, mais conteúdos. E se você ainda está em 2025, tenha um excelente virada de ano, um excelente ano novo. Tá bom? E é isso. Fique com o podcast. Desculpa aí o vácuo de episódios. Esse episódio tá excelente, inclusive. E há muito tempo eu queria fazer ele. E de verdade agora a gente vai dar um pontapé inicial nesse podcast e começar o 2026 com o pé direito, tá bom? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Tanto que eu já ia te perguntar, na verdade, com quantos anos um dia você pensou e falou assim, puta, acho que você é policial, do nada. Pois é, cara. Na verdade, eu tinha uns 18 anos, na verdade. E tinha um delegado na minha cidade. Tinha 18 anos só, eu tava na faculdade já, e só que tinha um delegado na minha cidade muito pica, cara. Prendia todo mundo, fazia uns vídeos pro Facebook na época ainda, né? Isso 2013. E eu fiquei fascinado naquilo ali, cara. Fiquei fascinado e falei, não, eu vou ser delegado também. Vou ser delegado, minha cidade é pequena, né? Paranavaí, no interior do Paraná. E fiquei fascinado naquilo ali. Com 18 anos eu decidi, estava no primeiro ano da faculdade e decidi, não, vou ser delegado, vou estudar durante a minha faculdade inteira e vou passar nessa porra. E foi mais ou menos isso que eu fiz, cara. Estudei dos 18 ali até meus 23, basicamente, 24. E quando eu saí da faculdade, já consegui ser aprovado ali depois de uns 5 anos de estudo, mais ou menos. Tentou uma única vez? Não, durante a faculdade eu fiz vários concursos, né? Ali como eu comecei a estudar no primeiro ano, aí estudei primeiro, segundo, terceiro. Aí no meu terceiro ano eu fiz o concurso da Polícia Penal aqui do Mato Grosso do Sul. E era um cargo específico de bacharel em Direito. Era um cargo como se fosse um analista da Polícia Penal. É um cargo que tem no Rio Grande do Sul também. Não sei, alguns estados têm, né? Esse analista que é um cargo de... Só os dois, eu acho. Tipo, analista de várias carreiras ali. Tem analista de Direito, analista de Contabilidade, enfim. E eu fiz esse concurso para policial penal do Mato Grosso do Sul, no terceiro ano da faculdade, já estava com 3 anos de estudo, mais ou menos, para bacharel em Direito e fui aprovado em primeiro lugar, cara. Caralho, E aí foi aí que eu vi que estava no caminho certo, cara. Estava com 3 anos de estudo, aí no meu quarto ano continuei estudando, no meu quinto ano eu fiz concurso para delegado já da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E aí passei da primeira fase e fiquei reprovado na segunda. Na verdade, no Mato Grosso do Sul eu não passei da primeira fase, né? Eu fiz a nota de corte, mas não atingi o mínimo em um dos grupos de matéria. Mato Grosso eu passei da primeira, não passei da segunda, e isso que eu falei, cara, eu tô no caminho certo, né? Eu tava indo bem nas provas já, isso eu tava no quinto ano da faculdade, continuei fazendo o que eu tava fazendo, adaptando os erros ali, e aí no meu primeiro ano de formado foi aí que eu passei. Eu reprovei mais uma vez em Minas Gerais,
e aí consegui ser aprovado logo em 2018, né, no meu primeiro ano de formado, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Caralho, cara, isso foi em que ano? Isso foi em 2018 e 2019. O concurso Tá começou em merda. 2019, os dois, né, tanto o Rio Grande do Sul quanto São Paulo, começaram em 2018 e terminaram em 19. O do Rio Grande do Sul terminou em dezembro de 19. E aí eu Algum fui você acha, chamado para Cadepol em 21. algum você acha que foi mais difícil que o outro, ou você acha que todos foram a mesma vibe, assim? Cara, todos os concursos que eu fiz de delegado foram 5, né? Dos 5 eu passei em 2. Todos foram muito nivelados por cima, assim, eu achei. Todas as provas muito justas, muito bem feitas, assim, foram por bancas grandes, assim, consideradas grandes, né? Fiz CESP, fiz FGV, fiz Fundatec, que é uma banca tradicional do Rio Grande do Sul, São Paulo é Vunesp, então Do Nesp, todas né? foram muito niveladas por cima, cara. Então, assim, cada uma teve uma peculiaridade que eu consegui ser aprovado ou não, então é muito da pessoa ali. De repente, uma prova vai puxar Sim. mais para um lado que eu tenho mais facilidade, outra vai pegar numa dificuldade maior. Então, elas foram muito niveladas por cima, como é o padrão dos concursos de delegado hoje em dia, né? Ah, entendo. Eu acho que você acha que é um dos concursos para delegado em si o mais difícil, se diz eu digo até na esfera federal. Você acha que é o mais difícil na área de segurança pública, ou você acha que tem algo mais chato que isso? Cara, na área de segurança pública é um concurso muito difícil porque ele é muito longo, né? São 9 fases. Também tem, hoje a gente tem concurso para nível de agentes, né, que são muito difíceis, né, o próprio PRF, agente da Polícia Federal, são concursos Uhum. muito difíceis, mas que a fase de conhecimento ela se restringe ali à prova objetiva e redação. Sim, Os concursos sim. de delegado, como é carreira jurídica, então ele vai exigir, o meu concurso de delegado do Rio Grande do Sul foram 9 fases. Então, fase de conhecimento foi uma prova objetiva, uma prova discursiva de 2 dias, uma prova Puta que oral, pariu. e aí depois tem teste físico, que daí não são fases Aham, de conhecimento, né? São fases ali sim. eliminatórias, classificatórias, mas então a nível de segurança pública acredito que seja o mais difícil, mas por essa peculiaridade. O cara que Uhum. é difícil a gente comparar porque são muito diferentes, né? O concurso para agente da Polícia Federal, por exemplo, é muito difícil. É um concurso que ele cai matérias exatas numa proporção muito grande, contabilidade, estatística, raciocínio lógico. Então ele é muito peculiar. O cara que se prepara para agente da Polícia Federal, por exemplo, ele vai considerar esse concurso mais difícil porque ele é muito específico, entendeu? E é a mesma coisa do cara Caralho. que se prepara para delegado. A diferença é só que ambos os concursos eles precisam de direcionamento. Não tem como eu Uhum. estudar para agente da Polícia Federal, por exemplo, e ao mesmo tempo estudar para delegado de Polícia Civil. E nem é Entendi. delegado de Polícia Federal. Cada concurso é muito peculiar, né, cara? Então, o concurso para delegado ele é muito longo, ele tem muitas fases de conhecimento. A prova discursiva, assim, a minha foi 2 dias, foram 20 questões discursivas em 2 dias, então é muito longo, prova oral, então é bem complicado, mas assim, o cara que se prepara com direcionamento, com estratégia certa, não tem muito segredo, é fazer a mesma coisa, Uhum. o básico bem feito todo dia, que uma hora o cara vai passar. Você acha que, né, tirando o delegado, qual você acha que seria o concurso mais difícil, assim, para falta de outra palavra, na área de segurança pública nacional? Cara, na área de segurança pública, eu acho que eu vou de agente da Polícia Federal pelo peso das matérias exatas, que é uma matéria que tem muita. São matérias que geram muita dificuldade nos candidatos, né? O cara Sim. chega estudando muito mais direito, né? Direito penal, direito processual penal, constitucional, que são matérias legais de Chato, estudar, cara. Nossa, processual e penal eu acho pegar. absurdamente difícil. Pois Por algum é, motivo então, para quem tem desconhecido. mais facilidade. Eu sou do direito, né? Eu sou formado em direito, então para mim eu já Aham. tenho mais facilidade. Se eu pegar para estudar contabilidade, por exemplo, do concurso de agente da PF, pô, tô fudido, cara. Não ia saber, não ia acertar nenhuma questão. Então eu diria agente da Polícia Federal porque o peso das matérias exatas é muito grande. Estatística, Aham. contabilidade, raciocínio lógico, português é muito pesado e tem o problema, entre aspas, de ser uma prova de certo e errado, né? Então aquelas que uma errada não uma certa. Então Uhum. isso causa bastante dificuldade. Ele tem que ser a preparação para o concurso de agente da Polícia Federal tem que ser específica, por exemplo. O cara tem que estudar tipo, para PRF, para PF e já fica meio dividido, mas é mais ou menos o mesmo padrão de prova, de certo e Sei. errado, enfim. Então, eu diria agente da Polícia Federal pelo peso das matérias exatas. A sua preparação ela foi intensa. Eu tenho uma lógica de estudo, assim, eu posso estar completamente errado, tá? Mas às vezes parece que a forma, quando você se sobrecarrega muitas vezes em relação ao estudo, parece que não rende. Parece que cada Com pessoa, certeza. cada capacidade cognitiva, isso aí, fontes da minha cabeça, tá? Parece que eu tenho que achar a carga de estudo que eu preciso ter para aquele dia
e, por exemplo, coletar ela e, por exemplo, olha, falar, tipo, eu consigo estudar esse período, essa matéria hoje. Se eu passar disso, eu vou ter dificuldade em assimilar a matéria. Porque, assim, Com particularmente, certeza. eu consigo ter uma capacidade cognitiva muito fácil, né, de pegar algumas matérias, assim, tanto que, na faculdade, cara, sei lá, no terceiro pro quarto ano de faculdade, eu já não levava nem caderno pra faculdade mais, assim, eu conseguia pegar de forma cognitiva, assim, entender tranquilamente a matéria, prestar atenção, às vezes tem outra coisa e entender a matéria, porém, dependendo do meu nível de sobrecarga, cara, tudo ia por água abaixo, assim, tipo, eu não lembrava de absolutamente nada. Com certeza, cara. Eu vou aproveitar até para fazer meu merchan já aqui, né? Eu lancei meu Boa, e-book é pra hoje. isso que é esse podcast. Hoje é 28 de dezembro, né? 28, Eu isso. lancei hoje meu e-book, que é um livro digital que eu fiz falando justamente sobre isso, cara. Eu desde o princípio, eu estudei pelo tempo correto, eu acho. Eu nunca estudei 8 horas, 10 horas por dia, 12 horas por dia, nunca. Porque justamente eu sentia a mesma coisa e todo mundo basicamente sente a mesma coisa porque é uma condição humana. O cérebro não consegue ficar 12 horas concentrado direto, 10 horas concentrado direto. É muito melhor eu estudar 4 horas bem estudado por 3 dias seguidos do que eu estudar 12 horas num dia e 0 hora no outro, 1 hora, 2 horas no outro. Então, o cérebro aprende muito mais com períodos curtos, mas bem estudados, do que com um período muito longo. O cérebro é um músculo, é a mesma coisa. Não adianta eu chegar hoje para correr, por exemplo, hoje eu quero dar uma corrida. Eu vou sair para correr 42 km numa maratona? Não vou, cara. Eu vou sair para correr 5, correr 6, correr 10. E com o cérebro é a mesma coisa. Eu vou sentar para fazer uma sessão de estudo de 3 horas, 2 horas, 4 horas, quando muito, entendeu? Porque passou disso, o cérebro não consegue reter. E de nada adianta eu ficar estudando por 12 horas no dia, por exemplo, se meu cérebro não vai reter e no outro dia eu esqueci tudo. Porque eu vou precisar desse conhecimento daqui 3, 4, 5, 6 meses para uma prova. E eu preciso que esse conhecimento que eu estudei hoje, daqui 6 meses, esteja no meu cérebro ainda. E isso eu faço com pequenos períodos, com a técnica correta, com a estratégia correta, e eu vou repetindo esses períodos várias vezes, entendeu? Você tipo assim, você se matava, obviamente eu tô falando de uma forma genérica, né? Mas você, tipo assim, você levava ao extremo ou você falava, ó, esse é essencial, porque assim, eu levo em consideração tudo, muita coisa na minha vida, assim, eu acabo levando em consideração algumas coisas que a gente lê e estuda, né? E a gente sabe que muitas coisas bem feitas ou bem executadas são melhores do que coisas extremamente para mais. Por exemplo, eu sei que, eu digo pela a lógica até de operações especiais, se você pegar os caras do Delta, eles selecionam pessoas que eles não querem pessoas absurdamente boas, nem pessoas ruins, claro, mas elas não querem pessoas absurdamente boas, porque essas pessoas muito boas, elas vêm com cabreços, elas vêm com sistemáticas, elas querem as pessoas certas para situações certas. Então, às vezes o estudo ele precisa desse espaço, tipo, essa quantidade de estudo exata para essa capacidade exata, saca? Com certeza, cara. É claro que a gente vê muito. Às vezes você tá rolando no Instagram, alguma coisa ali, vê, cara, olha o juiz federal que foi aprovado aos 23 anos. Você vai ver o currículo do cara. O cara, tipo, estudou na Federal do Rio de Janeiro, fez pós-graduação durante a faculdade, fez um mestrado nos Estados Unidos com um quarto ano. Enfim, uma loucura, assim, entendeu? Às vezes acontece, mas é muito raro. A grande maioria, e eu me encaixo nisso, e 95% dos candidatos também se encaixam nisso, é o cara. Cara, eu fiz faculdade de Direito na minha cidade, em Paranavaí. Quem que conhece a faculdade de Direito de Paranavaí? Ninguém. Eu nunca estudei, eu quase reprovei matemática na oitava série. Até minha faculdade, meu ensino médio, eu nunca. Sempre fiquei de recuperação, nunca pensei em fazer faculdade pública, nunca estudei, em geral, entendeu? E esse é o perfil de quem passa em concurso grande, cara. É basicamente esse. É o cara que nunca foi acostumado a estudar, que se encontrou em uma carreira, e a carreira policial normalmente tem isso, né? O cara que é vocacionado, o cara faz de tudo a partir dali, quando o cara se encontra e fala, não, esse é o preço que eu tenho que pagar para conseguir o meu sonho. Então, beleza, então a partir de agora eu vou começar a estudar. Nunca estudei até hoje, sempre fui vagabundo, mas se eu quiser ser alguém na vida, se eu quiser realizar meu sonho, eu tenho que pagar o preço. Beleza, esse é o grande perfil, que é o cara médio para baixo para médio, entendeu? Não vai ser o cara extraordinário. Mesma coisa operações especiais. Não é o triatleta que vai chegar ali e vai bancar um curso, não é o fisiculturista, inclusive são os primeiros a ir embora. Vai chegar ali, vai estar o gordinho bancando a rústica ali, vai estar o gordinho bancando a corrida, vai estar o baixinho sustentando uma marcha. E o estudo para concurso e a preparação para um curso de operações especiais, eu acho que são muito parecidas, cara.
Porque vai chegar lá na hora, realmente, é o cara médio para baixo, que é o cara que se esforça, é o cara que vai conseguir o resultado, não é o cara extraordinário. Pode ser que o cara Caralho. extraordinário consiga? Pode ser, mas não é o padrão, entendeu? Então, eu Acho não era o engraçado cara, isso. não era o cara extraordinário e eu tentava, como eu te falei, né? Eu tentava chegar ali e estudar 3, 4 horinhas por dia, bem Aham. feito, e era isso. Depois ia dar um treino, ia curtir minha família, era isso. Não me matava de estudar, não. Eu acho engraçado isso, porque isso, várias outras valências e várias outras frentes, a gente sempre vê que isso aí, tipo, não que o médio seja ideal, mas assim, o que parece que é medido de forma exata, assim, parece que funciona melhor do que a forma extrema, né? Isso aí para todo tipo de Uhum, instituição, seja militar, ou seja na própria, na atividade de segurança pública, seja Polícia Civil, seja Polícia Federal. Meu, se você, uhum, se você tiver essa capacidade, né, de fazer de forma exata o que é preciso, que, sabe, não se, a gente uhum, fala, em muitas meios fala vibrar para mais, né? Tem um cara uhum, extremamente vibrador para mais e ser totalmente uhum, desqualificado. É o que a gente vê muito na segurança pública. Eu acho que isso aí reflete muito a segurança pública no geral, a comunidade, sabe? Essa linha brasileira que uhum, a gente tem. A gente vê muita gente, né, em redes sociais que é tão vibrador, é tão, olha quanto eu sou foda e uhum, quanto, eu sou caveirudo e etc. Mas o cara uhum, tem tanta falta de qualificação em outras frentes, assim, então ele é uhum. altamente alto em umas coisas e mediano baixo em outras coisas, sabe? Eu acho que isso é um dos maiores problemas que nós temos na segurança pública no Brasil. Acho. Perfeito, cara. Perfeito. Não, com certeza. O que a gente fala sempre é que é a excelência, isso mais a nível de operações especiais, né, mais de treinamento tático, enfim, mas também se aplica muito na parte de concurso, de preparação, de prova. Cara, a excelência é o básico bem feito. Não tem nada que eu vá fazer ali. Ah, muita gente me pergunta, né? Pô, como que você passou em 6 concursos com 23 anos, 23, 24 anos? Pô, eu fazia o básico muito bem feito, que era estudar a teoria, resolver questão e revisar o conteúdo. Eu não tinha nenhum segredo, não existe nenhum segredo para isso, entendeu? Como que o cara vai ficar pica das galáxias? Quando você vê o cara lá, pô, vê os vídeos do GBRS Group lá, os caras treinando, pô, foda pra caralho. O que o cara faz? Não é nada inventado, não é nada Sim. mirabolante, é o básico bem feito, cara. É uma movimentação, uma transição ali, nada mirabolante. É que o cara faz o básico, uma repetição e vira, pegar a excelência, né? Cara, eu acho que é fato isso, porque a gente vê muitas pessoas que às vezes treinam, levam seu treinamento para um nível tão fino assim que elas mesmas conseguem se estabilizar totalmente em qualquer meio, sabe? O exército americano, as forças especiais americanas, várias outras unidades elas levam em consideração isso, que o básico bem feito ele é excelente, né? Por isso que os caras eu lembro que o MacVisog ele era conhecido como uma unidade que era mestres dos básicos. Então eles eram mestres em correr, se Uhum, movimentar e atirar e se comunicar. Então eles eram mestres, eram uhum, como basic masters, né? E isso era excelente para os uhum. caras. Já levando na área de operações especiais, você ficou quanto tempo como delegado antes de fazer o curso? Eu entrei em setembro de 21, fiquei cerca de 2 anos. 3 anos, perdão, 3 anos. Você tinha ido Três visitar o anos. Tigre, né? Uma época, não tinha? Cara, o Tigre, só pra já contextualizar, né? Eu não sei se eu te falei, eu Claro, sou da época claro. eu sou da época do Força Comandos, cara. Eu sei, eu sei. Eu sou da época do Força Comandos. Que Essa época que eu legal. estudava para concurso ali, 2018, 2019, eu era muito visionário, assim. Então, minha parede de casa era cheia de foto do Tigre, do COP. Que Era só foda. isso, assim. Era de fora a fora. E no meu período de folga eu escutava podcast, via vídeo no YouTube. Série era de policial, enfim. Então, só para Legal. contextualizar isso aí. Então, eu tinha os caras como referência, né? Então, e desde isso da época eu me preparava para o concurso. E quando eu entrei no concurso, quando eu tomei posse no cargo, eu direcionei toda a minha carreira para fazer o curso, porque era o que eu queria. Quando eu estudava, na minha parede ali, eram os caras do Tigre, do COP, era a parte operacional que me fazia vibrar, entendeu? Então, quando eu entrei, eu direcionei toda a minha carreira para isso. Eu fui para um lugar que me permitia treinar. Eu fiz os contatos que eu tinha que fazer ali para me passar um bizu, para me chamar para umas operações, para eu conseguir treinar a parte tática também, para me desenvolver. E dentro essa preparação paralela, digamos assim, eu visitei vários lugares. Visitei o Everton lá, que participou também do Sim. podcast, que é um baita irmão, assim, que me deu uma ajuda, assim, em várias frentes. É um cara que é meu irmão até hoje, me recebeu lá em Curitiba, me deu uma camiseta, enfim. Visitei as unidades, visitei a Core do Rio Grande do Sul, que eram meus instrutores na academia, né? Visitei o Everton no Tigre. Eu visitava todo mundo, assim, porque eu queria estar por dentro, eu queria saber como funcionava.
porque isso me motivava para depois eu sair dali e dar um treino, para eu sair dali e para pirar alguma coisa, entendeu? Então eu sempre direcionei minha... Quando eu estudava, eu tinha meu mural dos sonhos ali com a foto do tigre do copo, escutava o podcast, via uns vídeos no YouTube. Quando eu entrei, eu buscava estar no meio dos caras, porque isso me motivava para conseguir o meu objetivo, que era fazer o curso ali e no futuro trabalhar na unidade, né? Foda. Cara, eu lembro quando acho que eu lembro que você seguiu o Incursion na época e tudo mais. Eu lembro que você foi na unidade lá, pô, o Everton, não tem que falar dele, o Everton, assim, nossa, é meu irmãozão, assim, puta, o Everton, ele e o Doc, assim, são um paizão, assim, pra mim, assim, em todos os sentidos, devo muita coisa pra eles, assim. E, cara, eu lembro que eles falavam sobre você brevemente, assim, né, sobre sua trajetória, né, como delegado e tudo mais, que você era bem novo, etc. E isso foi legal. E logo depois, e aí, quando foi seu corte? Meu corte foi ele terminou em novembro de 24, faz um ano. Cara, eu sempre ouvi falar também sobre o corte lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, quase todos os cortes, assim, depois de acompanhar, nossa, depois de ter acompanhado o corte do Tigre ali, a gente consegue ver, né, ter de fato uma régua ali, né, do que é de fato um curso de operações especiais ali, com a qualificação, né, do curso em si. E como foi para você, assim, um dia, você, obviamente, você era o seu foco, né, obviamente, como policial ali, tá numa unidade de operações especiais. E aí um dia você simplesmente falou, cara, vai abrir a oportunidade, e a primeira que surgiu eu vou fazer, se foi direto para o Rio Grande do Sul, ou tinha outra unidade, algo nesse sentido? Cara, quando eu estava me preparando, eu entrei em setembro de 21 e em 2022 começou a sair um boato que ia sair o corte ali, até postar, a Cadepol postou umas fotos com a PRF ia fazer um termo de parceria, um acordo de cooperação ali, fornecer munição, fornecer uma parte da estrutura, enfim, ia sair o Do corte curso, né? meio que patrcinado pela PRF. Isso, exatamente. Fizeram E aí eu vi o que corte tava... antigo. Isso, exatamente. É exatamente no mesmo padrão, só que foi antes do corte do Tigre. Então eles iam fazer no Rio Grande do Sul, não deu certo, e depois eles acabaram conseguindo fazer com o Tigre do Paraná. Mas, Entendi. enfim, então como eu vi que estava se movimentando ali para sair o curso, eu intensifiquei a preparação. Aí eu busquei uma preparação específica física, né? Eu fiz preparação física eu fiz com o Falcão do Rio primeiro, e aí depois eu fiz com Caveira de Brasília. Então eu busquei uma preparação física específica daí para treinar a parte de marcha, para já começar a treinar a parte bem específica do curso, né? Flutuação, apneia, enfim. Então comecei a me movimentar em 2022. E aí, 2023 morreu, acabou não saindo o curso, e 2024, logo no início, veio a enchente. E eu segui treinando. E estava treinando quase uns 2 anos já. Segui treinando, 2024 veio a enchente, eu falei, cara, agora não vai ter nada mesmo, né? Agora acabou, o Estado basicamente não vai... A Cadepol não vai querer fazer um curso de operações táticas especiais agora. E acabou que a enchente foi em maio, e em junho saiu o edital, cara. Eu não sei como os astros se alinharam ali na unidade. O pessoal do GRI, que é o Grupo de Resgate e Intervenção, que é o grupo tático dentro da CORE, eles conseguiram alinhar com a Cadepol, com a chefia de polícia, os astros se alinharam e um mês depois da enchente saiu o edital do CORE. E ali eu já estava com basicamente 2 anos ali de preparação específica, né? Então eu estava bem fisicamente, estava bem psicologicamente, eu sempre estive bem, né? Que eu sempre tive apoio em casa, e todo mundo sabia que era meu sonho, meu objetivo. Então, aí em junho de 24 saiu o edital, eu já estava bem preparado, fiz o tato, consegui ir bem, fiquei dentro das vagas, no teste de habilidades específicas ali também não fui tão bem, mas consegui manter dentro das vagas ali e fui pro curso, cara. E aí foi ali, começou em agosto, né, agosto de 24, foi bem difícil, baita de um curso, assim, não é porque é meu curso não, mas foi muito bem executado, assim, foi muito bem conduzido, o pessoal se dedicou bastante, a unidade é pequena no Rio Grande do Sul, né? Tem poucos operadores, então eles se revezaram ali para conseguir manter as instruções em alto nível, contaram com muito apoio de fora, outras unidades, o pessoal do Tigre foi para lá, pessoal do GRR, bombeiros, EB, enfim, teve muita participação de fora para conseguir. Fomos para Guaíra, fomos para o Nepom também, lá a gente teve instrução com o Nepom, ficamos uma semana no Nepom, na verdade. Lá a gente teve instrução ainda com o Goa do Paraná, tivemos instrução com o Tigre lá também. Então, assim, foi um baita de um curso mesmo, mas acabou que os astros se alinharam ali. Naquele momento, como eu sabia que estava para sair o curso em algum momento, eu nem pensava em fazer em outro lugar. Até porque eu não tinha condições, por ser delegado titular de uma delegacia, eu não tinha condições de pedir uma liberação ali para sair e ficar 2, 3 meses fora, né? Então, meu foco era o Rio Grande do Sul mesmo, entendeu?
Caramba. Bem parecido com o COT do Tigre, né? Bem parecido. Eu não sei Cara, como que é o foi COT bem parecido. acho que da Santa Catarina. Eu não sei como que é o deles, mas no É, Sul parece que é meio parecidão, assim. isso, o de Santa Catarina chama COTAN, na verdade, né? Que é o curso de Cotan, isso, operador desculpa. tático multimissão. Mas é basicamente a mesma coisa. Ele só não tem o nome COT, mas é basicamente a Uhum. mesma coisa. Tem a parte de água, de altura, mesmo Sim, padrão. E Santa Catarina tem o COP também, que é um COP bem padrão, que é uma coisa que a gente está discutindo isso, sim. né, no nosso. Hoje eu ajudo na coordenação, eu sou instrutor da Academia de Polícia também na matéria de técnicas operacionais policiais. Então a gente tem um Uhum. grupo ali da gestão da matéria dentro da Cadepol e a gente pensa muito nessa questão de como conduzir os COPs dentro das unidades de operações especiais. É porque acaba que a gente vê os COPs hoje no Brasil, eles são meio que uns mini COPs, né? São uns mini Sim. COPs. É parecido Tem com muita rusticidade. o do Paraná? É meio parecido? Cara, o de Santa Catarina é parecido, eu acho, né, na questão do tempo. Uhum. Só que eu acho que o de Santa Catarina ele foi muito mais puxado para o nível técnico do que para a rusticidade. Normalmente a gente vê Que, os COPs muito puxados na rusticidade. que seria ideal, né? Você não acha? Com certeza. E é exatamente esse o pensamento que a gente está tentando pensar ali dentro do top, dentro do GRI, da Core do Rio Grande do Sul, para pensar em quando hoje a gente não tem COP aqui, né? A gente só tem o Uhum. COT. E quando a gente for conduzir um COP por aqui, justamente pensar nesse modelo, qual seria o ideal. Isso também Uhum. a gente tem o grupo dos cotianos do Brasil ali, né? Que a gente debate bastante isso aí, como conduzir os COPs, porque tem estados que não tem COT, só tem COP. E aí vai ver o Sim. COP é um puta de um curso que é um COT. O cara é 60 dias, Exato. 70 dias, é pau dentro e Brasil, entendeu? É E a gente uma. pensa muito nessa questão de estruturar os cursos como se fosse mais ou menos a estrutura que se tem de CAP e COESP dentro das PMs, Sim. entendeu? Que é um curso mais voltado para a área técnica, tática ali, e um curso também mais puxado na parte da rusticidade. Tem um grande amigo meu que está numa unidade federal, ele estava falando sobre isso, sobre essas. Que ele acredita, né? Ele é bem. Ele pensa de uma forma mais positiva. Ele acha que em algum tempo assim a gente vai conseguir estruturar de forma mais concreta assim esses cursos, né? Pelo menos no âmbito Uhum, civil federal, assim, sabe? Talvez no militar seja um pouco mais uhum, difícil, porque o militar ele é muito apegado à simbologia e tradições ainda. sim. Mas a parte civil, assim, né? Civil, falando no modos polícia civis, polícia federal, polícia rodoviária federal e tudo mais, de ter essa tendência em focar mais na qualificação de pessoas, assim, por exemplo, os caras vão fazer um COP, né, fazer uma Uhum, qualificação de operadores especiais nessas unidades mais descentralizadas, né, ao invés de ser uma unidade de uhum, operações especiais, a Polícia Civil a principal ali, para poder fazer uhum. essas missões de interesse das Paralelas. delegacias. Isso, por Uhum. exemplo, acho que o Paraná faz muito isso com o COP, né? Exatamente. O Paraná faz bastante isso, tem o FERA também no Uhum, Paraná que faz também isso, auxilia as delegacias em mandados de buscas de uhum, alta periculosidade, ou quando tem algum tipo de intervenção tática que precisa ter uma urgência maior e outra unidade tá enganjada, né? Principalmente o Tigre, que precisa uhum, estar se deslocando para a fronteira, até porque o COP ele se uhum, desloca também para a fronteira para poder fazer essas interações lá, uhum, né, com os caras de Guaíra e tal. Eu acho isso uhum, é uma iniciativa bem interessante, assim, eu não sei que pé que tá isso, esse amigo meu estava comentando uhum. sobre como eles querem estruturar e colocar de uma forma concreta, sabe? Não pegar o cara e falar, você vai passar por esse curso e você vai Aham. carregar esse patch aqui e vai falar, puta, agora eu fiz o COP, então eu sou foda, Exatamente, entendeu? cara. Exatamente. É exatamente isso. A Santa Catarina, a gente teve o primeiro passo, assim, digamos, de um COP nesses modelos. Até então, o COP, até o do Paraná também, ele também é bem puxadinho ali na Aham. rusticidade. Então, a nossa ideia seria estruturar alguma coisa a nível nacional, através do CNCOP, né, que é o Conselho Nacional de Chefes de Operações Policiais Sim. Especiais, pensar ali em uma padronização, como já tem hoje a padronização dos COTs, que tem ali a carga horária exigida, as matérias Uhum. exigidas, enfim, para ser considerado um COT, né, para poder se chamar COT. A gente pensa em fazer alguma coisa nesse sentido para o COP também e tratar o COP como um curso de habilitação mais voltado para a parte técnica, que é de fato habilitar o cara, potencializar as qualidades dele para ele trabalhar como um apoio da unidade de operações especiais da unidade central. Daí essa unidade, sim, Sim. essa unidade vai poder executar ali um tiro de precisão, vai poder ter um atirador designado, vai poder executar uma brecha com explosivo. E isso não são matérias que não tem, por exemplo, nos COPs e que essa unidade descentralizada, digamos assim, não poderia executar. Fica numa função de apoio em pessoas habilitadas, cursadas ali em um COP, que é um curso técnico, para dar o apoio necessário, principalmente apoio de pessoal, para a unidade de operações especiais poder executar a parte de recursos especiais, tiro de precisão, brecha com explosivo, técnicas verticais e etc, entendeu?
Cara, isso é legal. Pô, qual que é o nome da... Você falou agora? É uma coordenação na área de operações especiais? O CNCOP. O CNCOP é o Sincop. Conselho Nacional de Chefes de Operações Policiais Especiais. Ele é um braço do CONCPC, que é o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Entendi. Então tem o Porra. Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, que fazem parte todos os delegados gerais ou chefes de polícia, né? Cada estado tem sua nomenclatura, mas enfim, o 01 da Polícia Civil. E tem um subconselho que é dos chefes de operações policiais especiais. Então, vai estar o 01 da Cora do Rio Grande do Sul, o 01 do Tigre, e assim vai. É um braço do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Cara, que foda. Eu não fazia ideia que existia isso, na verdade. Sim, a padronização dos COTs, até 2019, salvo o melhor juízo, você pode ver que tem vários cursos de operações táticas especiais que tinham outras nomenclaturas, né? Tem o COTAN, tem os COT, o COT sem o E, tem, enfim, várias, tem, alguns chamam de CAT, inclusive a Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha o CAT anteriormente, né? Enfim, então a partir de 2019, com essa padronização, foi feita uma ata ali pelo CNCOP, que padronizou para o curso se chamar Curso de Operações Táticas Especiais, COTES. Ele tem que ter uma carga horária mínima, ele tem que ter matérias de operações especiais mesmo, né? Tem que ter técnicas verticais, tem que ter salvamento aquático, tem que ter explosivos, tem que ter ali uma série de matérias que atendam aos requisitos básicos do CNCOP. Então, já houve uma padronização para os COTES, e que a gente pensa agora, não tem nada formalizado ainda nesse sentido, em estabelecer também uma padronização para os COPs, para a gente conseguir alinhar. É claro que cada estado tem sua realidade, tem estados, por exemplo, que não conseguem autorização das suas chefias e, enfim, de fazer um COT, porque é um curso longo, é um curso que despende mais recursos, afasta o policial ali por 2, 3 meses da sua unidade. Então, tem unidades no Brasil que tem sua realidade e não conseguem executar um COT. Então é bem complicado a gente pegar numa padronização a nível nacional nesse sentido, eu acho, mas pelo menos a nível estadual no Rio Grande do Sul, a gente já tem debatido fortemente isso aí para tentar executar um COP nesses modelos, como foi o de Santa Catarina, por exemplo. Como foi o curso para você quando a gente estava falando sobre preparação, né, e tudo mais? Como é que foi o curso? Obviamente de forma breve, assim, se você puder falar sobre. Cara, o curso foi, como eu falei, né, foi um curso muito bom, muito bem executado, muito profissional. Não deixou a desejar nada para nenhum outro curso do Brasil. Foi muito bem. Inclusive, convido o pessoal que não viu aí se colocar COT 2024 Rio Grande do Sul ali no YouTube. Tem um vídeo profissional produzido por uma equipe foda aqui do Rio Grande do Sul que se chama 762, a empresa, né? Eles são especialistas em fotografia operacional e fizeram um filme ali de 12 minutos do COT que é absurdo, assim. Ali ele mostra um resumão do que foi o curso, desde a parte rústica, parte de água, parte técnica. Enfim, claro, só não vai mostrar ali os detalhes do curso, né? Mas sim, dá para ter uma boa ideia dele. Cara, foi um curso muito profissional, muito bem executado. O período foi um período relevante. E agora a nossa ideia é juntar o pessoal que se formou, né? Para a gente conseguir estruturar um próximo curso o quanto antes. A unidade, como eu falei, é pequena no Rio Grande do Sul, o GRI, né? O GRI é o Grupo Tático da Core do Rio Grande do Sul. Tem outros braços ali, enfim. Mas para que a gente consiga executar um próximo curso o quanto antes, que a gente consiga melhorar a qualidade, conseguir chegar em outros lugares também. A gente conseguiu ir para Guaíra, né, como eu falei, no Nepom, mas que a gente consiga fazer outras viagens, que é uma coisa que depende de recurso, depende de autorização, enfim, depende de várias variáveis ali que a gente sabe que na Polícia Civil é meio complicado, né? Mas, no geral, foi um baita curso. Quem puder ver o vídeo ali no YouTube, é um vídeo foda pra caralho mesmo, que eu vejo pelo menos uma vez por dia esse vídeo, porque realmente é muito bom. Eu tô procurando qual que é o canal que tá. Achei. Tem um no canal do Pessoa, que é um escorpião ali, que é formado no GT3, foi instrutor do curso. Tem um no meu canal mesmo. Se colocar João Vitor Heredia no YouTube, no meu canal pessoal mesmo, vai ter também, que eu coloquei ali também, para o pessoal achar mais fácil. É um baita de um vídeo, cara. Realmente ficou muito bom. E o pessoal, até falo novamente aqui, o 762, especialista em fotografia operacional, os caras são foda mesmo. Ficou muito legal. E é bom justamente para a gente ter essa divulgação externa, né? O pessoal ver a qualidade do curso. O pessoal acabou procurando muita gente depois, né? Depois a gente fez também um curso de entradas táticas aqui, que o próprio pessoal do 762 cobriu também. E vocês fizeram um curso aí da unidade? Isso, perfeito. É um curso da Core em parceria com a Cadepol. Porque como a Core ela não é uma instituição de ensino, ela não consegue certificar o policial algum curso, entendeu? Entendi. Então a gente precisa da parceria da Cadepol. Então foi um curso executado, nós chamamos de CAET, né? Foi o curso avançado de entradas táticas. Foi executado pela Core
pelo pessoal do COT, que não está lotado na Core, e pela Cadepol em parceria. Aí veio o pessoal do BOP do Rio Grande do Sul, veio o Ger de São Paulo, ia vir um colega da Core de Pernambuco que acabou se acidentando no dia lá e não conseguiu vir, mas enfim, a gente recebeu muito contato mesmo para o pessoal se interessando, pedindo vaga de pelo menos umas 10 unidades do Brasil aí, entre BOPs e Cores, e a gente vê a importância da divulgação, né, de fazer uma divulgação profissional bem feita, porque o pessoal acabou se interessando, viram a qualidade do curso, viram a qualidade das instruções e acabaram nos procurando. E é justamente essa a nossa ideia, né? Fortalecer o nome da Core do Rio Grande do Sul a nível nacional. Todo ano tem? Foi a primeira edição esse ano, mas nós já temos uma autorização para mais uma edição no ano que vem. Então já está autorizado, a burocracia já superamos a burocracia e ano que vem vai ter de novo. Inclusive o pessoal que nos patrocinou ali, o pessoal da Evo, algumas outras empresas ali já estão cientes, já confirmaram a participação no curso do ano que vem, então já está certo a segunda edição do CAET, né, curso avançado de entradas táticas, para o ano que vem. Cara, que foda. Eu não... Inclusive te convidei para dar uma passada. Porra, ali, não sim, deu. Mano, por isso que eu tô te perguntando se vai ter ano que vem. Inclusive, eu ia te perguntar, das outras unidades que, por exemplo, fizeram é interessante você falar sobre isso, porque assim, eu particularmente, eu lembro que você me falou, mas eu não fazia ideia que tinha. Tem tantas unidades, às vezes, que elas querem desenvolver, né? Que elas têm essa desenvoltura de, por exemplo, criar novos cursos para poder evoluir os policiais e tudo mais, e a gente não tem consciência. E, às vezes, policiais de outros estados que são da área de operações especiais, ou até mesmo de unidades, né, de operacionais, não precisa ser, obviamente, de operações especiais, que tem interesse em se aperfeiçoar, né, com outras unidades, e acaba não sabendo, né? Perfeito, cara. O principal desse curso, eu acho também, além da parte técnica ali, da gente passar o que a gente adota no GRI, na Core do Rio Grande do Sul, principalmente o network, cara. A gente recebeu o pessoal de fora, a gente ouvir como eles fazem aquela técnica, ouvir qual a doutrina deles, pensar junto, melhorar alguma técnica. Daqui a pouco surge uma vaga em um curso deles, a gente já vai e já traz mais um conhecimento, igual a gente deu a vaga do CAET para o BOP da Bahia, por exemplo, porque tinha um policial da Core aqui fazendo curso de explosivista lá. Então a gente faz essas trocas ali para tentar absorver uma matéria de especialidade de uma outra unidade e também mostrar para eles a especialidade da Core do Rio Grande do Sul, que é muito voltada para o CQB e para o APH, né? Então a nossa ideia é justamente fazer esses networks. Veio também nós da PRF, que pode trazer muito conhecimento. O GER de São Paulo também é muito voltado para o CQB, para a parte de patrulha urbana, eles fazem bastante também. O BOP aqui do Rio Grande do Sul, nem preciso falar, né? Mas enfim, sim, a ideia é fortalecer esses laços para que a gente consiga cada vez mais agregar conhecimento na Core do Rio Grande do Sul e conseguir essas parcerias aí, porque a gente só tem um win-win, né? Que a gente fala, né? Todo mundo sai ganhando, né? Como foi, por exemplo, para você a época das enchentes e tudo mais? Você transitou direto, você já estava meio que se preparando naquela época, né? Eu já estava me preparando, inclusive foi bem complicado ali para eu me manter me preparando, porque nós ficamos 2 meses ali debaixo d'água, literalmente. Andando de barco, sem energia, foi 60 dias ali que foram bem complicados, que atrapalhou bastante a minha preparação, pessoalmente falando, mas a gente estava num ideal maior. O que acontece? Nessa época eu estava à frente da Delegacia de Crimes Informáticos do DEIC. Então, o DEIC acabou sendo assolado pela enchente, né? O prédio do DEIC era um prédio enorme ali na Zona Norte de Porto Alegre. Ele foi completamente tomado pela água, a água chegou a 1,80 m de altura, acabou com viatura, acabou com delegacias, tanto que o DEIC, desde aquela época, foi conseguir uma nova sede só agora esse ano, em 2025. Então, com 1 ano e meio sem sede, basicamente, tamanha o estrago que foi feito pela enchente no DEIC nessa época. E ali eu estava à frente da delegacia, eu era titular da Delegacia de Crimes Informáticos, e eu trabalhei cerca de uma semana, 10 dias ali na parte de resgate mesmo, né, auxiliando nos resgates, auxiliando na segurança predial ali do DEIC, porque a gente tinha muita arma, muita munição, e acabava que, enfim, o prédio estava tomado por água, só se acessava de barco, é uma área muito complicada de Porto Alegre, não é uma área muito segura, então a gente tinha toda a preocupação com material BL, enfim, então eu fiquei mais ou menos uma semana, 10 dias trabalhando nessa parte, e aí a gente montou uma força-tarefa, porque acabou acontecendo de muita tentativa de golpe, utilizando o nome da enchente, né? Então a minha delegacia era especialista nesse tipo de fraude, de investigação, né? E a gente acabou montando uma força-tarefa para trabalhar em home office, para investigar, instaurar inquérito e investigar as fraudes envolvendo a enchente. Então a gente montou um time ali de especialistas em quebra telemática, quebra bancária, enfim,
tanto da minha delegacia quanto de outras delegacias do DEI, e a gente conseguiu um resultado assim muito legal. O judiciário estava muito engajado também, porque eles também estavam sendo vítimas da enchente ali, né? Estava todo mundo assolado pelo fenômeno climático, e tinha gente se aproveitando disso para praticar fraude, né? Então, assim, absurdo, uma molecada de Camboriú ali, morando em apartamentos de 30 mil, 40 mil reais de aluguel por mês, ostentando com dinheiro que era para enchente. Então, assim, a gente montou uma força-tarefa e acabou tendo um resultado bem legal, se não me engano, foram 17 prisões preventivas ali em 40 dias. Fizemos umas 7, 8 operações no Brasil inteiro, fomos para Fortaleza, fomos para São Paulo 2 vezes, Minas Gerais, Goiânia, enfim, aprendemos muito patrimônio, sequestramos veículo de luxo, dinheiro, prendemos preventivamente, os caras estão presos até hoje, alguns já tomaram condenação. Então a gente focou os outros 40 dias, basicamente, depois da parte dos resgates ali, eu particularmente fiquei focado na condução da força-tarefa ali e, paralelamente, dentro do possível, segui me preparando, porque, como eu falei, cerca de um mês depois ali saiu o edital do COT, né? Caralho, na época da enchente, eu lembro que quando eu fui pra lá, foi a primeira vez que eu tive contato com o crime do Rio Grande do Sul, assim, a gente tem mais ou menos ideia, né, como é e tudo mais, né, com base em fontes, etc, mas a gente não tem uma dimensão e tudo mais. Aí eu lembro que eu fui eu fui no bairro mais escroto que tem lá, cara, esqueci o nome. Esqueci. O que tava mais assolado? Eu fui lá. Humaitá? Sim. Puta, não lembro. Era do lado de uma rodovia, assim. Tipo, do outro lado tinha era quase... Matias Velho. Isso, acho que é o Matias Velho, cara. É o Matias Velho. Matias Velho é Canoas, isso aí. É perto do estádio, não é? Isso, perfeito. Tem o Humaitá, que é o Humaitá é a área do estádio do Grêmio, ele ficou foi bem afetado mesmo, que é na proximidade do DEI. E o Matias Velho, que é ali em Canoas, que é metropolitano de Porto Alegre, foi uma das piores, mais assoladas ali também. Sim, foi o Matias Velho. Eu tô vendo aqui no mapa agora onde eu tava. Cara, o que eu percebi lá, né? Eu tava conversando com os policiais que estavam lá e tudo mais, que era um negócio tipo assim, tinha lugar. Lá parece que ele era meio regionalizado o crime organizado. Então, por exemplo, essa rua tal é mais ou menos como a gente tem nos exemplos de crime nos Estados Unidos, assim. Parece que da rua tal a rua tal é uma facção, da rua outra tal é outra facção. Exatamente. Né? Aí, como se fosse Crips and Bloods. Isso, exatamente, como Crips and Bloods. Você deve ter um conhecimento grande sobre a parte de criminalista nesse sentido, que é a ideia de quanto mais facções, quanto mais divisões, né, de crimes e células criminosas, mais conflitos tem, né? Depois que eu fui levantar, caralho, até o índice de homicídio é maior do que outros estados que são considerados criminosos por conta da quantidade de facções. Porque onde tem controle de uma facção só, a tendência do crime é se estabilizar, né? Não tem tanto altos índices de homicídios e tudo mais. Enfim, eu fui aprender isso aí nas enchentes, cara. Eu fiquei de cara. Perfeito. Exatamente isso. No Rio Grande do Sul a gente tem facções locais, é um dos poucos estados, se não for o único estado que não tem incidência de PCC ou Comando Vermelho nas facções. Então, é claro, deve existir ali nas entrelinhas, deve existir algum tipo de vínculo, mas não existe, por exemplo, o PCC no Rio Grande do Sul. Existem as facções locais que podem ter algum tipo de vínculo ali com eles. A gente tem algumas facções, são cerca de 4 ou 5 facções maiores, assim, no estado inteiro. Então, essas facções, elas têm os seus pontos de dominação, e acontece como, por exemplo, em Canoas, Porto Alegre, cada região da cidade pertence a uma facção diferente. Então, isso desencadeia várias guerras ali. Claro, hoje a gente tem alguns níveis um pouco mais controlados ali, o DHPP faz um trabalho bem bacana já há alguns anos no Rio Grande do Sul para controlar esses números, mas realmente a gente tem muita guerra de facção que acaba atrapalhando os números e atrapalhando a própria segurança pública como um todo, né? Porque a gente não tem nenhum ponto completamente dominado. A gente tem na mesma cidade, Porto Alegre, enfim, 4, 5 facções tomando conta cada uma de um bairro. E na mesma coisa na metropolitana. Chega na metropolitana, uma cidade, como você falou, Canoas, você vai ver, tem a facção ali, a FMV, por exemplo, que é a família Matias Velho, tá aqui por um canto, os manos tá em outro canto, outra esquina, então é bem complicado isso mesmo. Como que é, por exemplo, ele é um crime organizado muito ostensivo? Onde ele se encaixa, mais ou menos? Cara, o que eu posso dizer? Cada facção tem uma característica própria, tá? A gente tem facções que são mais voltadas para chinelagem, que a gente fala, né? Que é mais o crime de rua, mais o furto, o tráfico de biqueira, que é o cara que expulsa uma família de casa com um idoso para montar uma biqueira.
e a gente tem outras facções que são um pouco mais voltadas para o modelo empresarial de crime organizado, que se assemelha mais com o modelo do PCC, por exemplo. Sim. A gente tem o modelo mais empresarial e o modelo mais mafioso, né? O modelo as duas são violentas a esse nível assim? Cara, violenta eu acho que ela se assemelha, mas a gente tem uma violência um pouco mais baixa, assim, um pouco mais vil por parte de uma outra facção, que é esse pessoal, isso mais chula, que ela vai chegar literalmente, o Estado vai construir ali uma moradia popular, vai botar famílias ali dentro, os caras vão chegar, vão tomar o prédio ali, vão botar todo mundo pra fora, não quer saber se é criança, se é mulher, se é idoso, botar todo mundo pra fora. Isso, exatamente. Na enchente deu pra ter uma boa noção, eu acho, cara, porque realmente acabou que as facções, elas tinham alguns pontos ali de depósito de droga, de arma, enfim, que acabaram sendo inundados, né, pela enchente. Então, eles acabaram tendo que dominar ali e expulsar a família de casa para guardar a droga, guardar a arma. Então, isso deu para ver bem na enchente. Eu vi um prédio, eu não cheguei aí lá, os outros meninos foram para lá, mas tinha uma senhora falando que no prédio dela, como o prédio... O andar, eu não sei se era tipo um conjunto habitacional, ou era um conjunto de casa, eu não lembro o que era direito. Eu sei que eram prédios pequenos, assim, sabe, de 8, 7 andares. E aí, como encheu embaixo, então os caras foram lá e expulsaram a galera de cima para poder guardar as coisas em cima, entendeu? Então eles, tipo, praticamente expulsaram as galera. Isso aconteceu bastante, pelo menos. Exatamente isso. Então a gente tem muitas facções, tem algumas que se assemelham mais para esse modelo mais baixo, que é um modelo mais de crime de rua, e algumas outras, uma ou duas ali, que elas são mais inspiradas ali no modelo mais empresarial, que daí já foca num tráfico maior, já foca numa parte mais de ostentar um pouco menos, entendeu? Então, já é um outro tipo de modelo, é muito inspirado ali, eu acho, na estrutura do PCC, que é uma estrutura muito, literalmente uma estrutura de empresa, né? Então, tem ali o Sintonia de não sei o quê, o Sintonia dos Gravatas, o Sintonia de não sei o quê. Quantas então, facções tem no Rio Grande do Sul? Cara, se eu não me engano, são 7 ou 8, mas com um bom nível de massa, digamos assim, são 4, basicamente. São 4 ali que disputam as maiores áreas, que tem mais recursos, enfim, são 4 as maiores. Mas já dá bastante problema, porque não... Uma subunidade, assim, mais ou menos, ou não? Tem no interior. Acaba que uma facção centralizada, por exemplo, em Porto Alegre, ela vai ter alguns braços na parte do litoral, ela vai ter alguns braços na parte do Porto, em Rio Grande, por exemplo, porque a gente tem Porto também. Porto atrai muito interesse das facções por causa da possibilidade de exportação de droga, enfim, de utilização do Porto para fins espúrios, né? Então, as facções centrais, elas acabam tendo alguns braços para o interior, de acordo com a característica ali dela. Então, a gente tem uma facção voltada mais para o tráfico de drogas, tráfico internacional, enfim, ela vai buscar mais essa parte do litoral, do porto. É uma facção mais voltada para a parte do crime de rua, do furto, do roubo, do tráfico de biqueira. Ela vai procurar uma cidade do interior sem muito policiamento, que é uma realidade que eu passei também. A minha primeira lotação foi uma cidade de 10 mil habitantes. E ali a gente tinha uma facção que ela era da metropolitana de Porto Alegre, mas tinha um braço ali naquela cidade, que ela era focada justamente nisso, que era o tráfico de biqueira, a dominação ali daquela cidade para executar tráfico de biqueira, para furto, roubo, tomar conta da cidade, porque a cidade tinha pouco policiamento, né? Na minha delegacia era eu e mais 3 gurias. Então, a brigada militar lá trabalhava com um policial na rua. Então, realmente é difícil da gente prevenir ou reprimir o crime dessa forma. Mas a gente tentava, a gente fazia umas loucuras lá, pegava o pessoal de folga, eu ia na viatura da brigada, a gente fazia umas loucuras lá pra testar, não deixar os caras se criar. A interação PM e PC no Rio Grande do Sul é boa, né? É boa, cara. Não sempre foi assim, mas hoje em dia é muito boa. Eu, pessoalmente, assim, desde a minha primeira lotação, como eu falei, sempre tive uma boa relação. Aí trabalhei no interior, trabalhei na metropolitana, trabalhei no DEIC, na Delegacia de Roubo de Veículos, trabalhei na metropolitana numa cidade muito violenta, que é Viamão, né? Que é a cidade, inclusive, que veio a Força Nacional em 2017 para tentar dar uma mão ali, que era uma cidade muito... Viamão. Uma relação muito boa com a Brigada Militar, assim, de parceria, troca de ideia, principalmente na Delegacia de Roubo de Veículos, que a gente fez um trabalho de parceria com a P2, né? Então, eu particularmente sempre tive uma relação muito boa, mas hoje o que a gente vê realmente é que a relação no geral é boa. Vai muito
de pessoa, né, cara? É de pessoa para pessoa. No geral, a relação é boa, mas sempre vai ter ali um capitão, um delegado que às vezes não se dão, um soldado com um agente que às vezes não se dão. Questão de ego ali pode atrapalhar, mas no geral é muito boa. Assim. Com certeza. No Rio Grande do Sul tem muito histórico de sumiço de pessoas e sequestro ou não? Cara, a gente tem uma delegacia de antissequestro aqui, que é a delegacia de roubos do DEIC. Ela é muito foda, é uma das principais referências aqui do estado. Já teve números, inclusive foi o tema do na Cadepol, teve épocas ali como que o crime de extorsão mediante sequestro, furto de caixa eletrônico, estava muito em alta, mas com as estratégias que o Estado adotou ali, principalmente o fortalecimento da delegacia de roubos e de sequestro, acabou que hoje em dia a gente vê um ou outro caso assim, esporádico, diria que umas 2 vezes no ano, às vezes surge um outro caso que na verdade é falso sequestro. Hoje a gente não tem mais muito caso, já teve uma realidade muito difícil de ter, não sei, não vou falar números aqui para não falar bobagem, mas de ter 300 ocorrências ali com a delegacia de roubo, de furto de caixa eletrônico, roubo a banco, extorsão mediante sequestro, e hoje em dia a gente não vê mais essa realidade. Eu acredito que esteja em torno de 2, 3 casos no ano, envolvendo roubo a banco, que é a atribuição deles, né? Roubo a banco, furto a caixa eletrônico e antissequestro. Então hoje a gente tem uma realidade bem controlada, é um pessoal que treina muito CQB, é um pessoal que é muito afiado na parte de CQB, da parte operacional, e também na parte de investigação, cara. A parte de quebra telemática, de investigação tecnológica são muito bons, eles conseguem unir os dois mundos ali muito bem, por isso que tem um resultado tão bom. Eu pergunto porque, como o Rio Grande do Sul é um estado tão questões geográficas, né? Ele é bem isolado. Pô, se pegar, tipo, tem cidades aí extremamente longes, né, e tudo mais, tem essa distância gigantesca, dificuldade de locomoção geográfica, assim. Esses estados normalmente têm tendências a ter, né, esses históricos desse tipo de crimes, assim, tanto de sumiço de pessoas quanto sequestro e tudo mais. Por isso que eu fiquei curioso nesse sentido, como era isso. E rouba banco teve bastante já. Rouba banco teve bastante. Cara, enquanto eu fiquei 1 ano no interior, em Cruzilhada do Sul, e eu peguei 2 casos de roubo a banco, tá? Roubo, digo, não furto de caixa eletrônico, roubo a banco mesmo. Os caras entrarem no banco armado, fazerem refém, enfim, cordão humano, essa porra toda. 2 vezes isso em 2022. Uma no final de 2021 e uma no início de 2022. Só que com a atuação ali da Roubos, que é a delegacia de roubos do DEIC, com a Brigada Militar, os caras conseguiram ali, se eu não me engano, prenderam metade, ou prenderam quase, o resto morreu em confronto. Então, assim, foi uma repressão muito, muito forte, que acabou que não... Depois disso, acho que teve mais... Desde 2022 deve ter tido 2 casos no máximo, cara. Então, o pessoal que consegue se integrar bem, a parte da Polícia Militar com a Polícia Civil, e consegue dar uma resposta bem, bem pedagógica, digamos assim. Então, a gente acaba não tendo muita repetição. Sim. Eu acho legal o trabalho da segurança pública lá, porque ele, assim, de fato, a gente vê que pô, depois de muito tempo eu comecei a ter um contato, inclusive, de um menino que trabalha no patrão de choque, aí, cara, ele fala, inclusive, na minha cabeça, uma das cenas mais legais, assim, do Rio Grande do Sul, na época das enchentes, levando em consideração não a situação completa, mas como atividade de segurança pública, foi os caras do BOP, do Rio Grande do Sul, eles embarcando num Black Hawk da Força Aérea à noite, e indo, assim, pra São José do Seu longe, sabe? Tipo, muito longe de fazer resgate e tudo mais. Eu achei uma das cenas mais absurdamente legais, assim, sabe? De todas as ações, assim. Achei bem legal essa cooperação. Com certeza. Aqui a gente tem uma cooperação muito grande, e isso até mais, assim, cara. Também com Força Aérea, a gente tem a base aérea de Canoas ali, a gente tem a Polícia do Exército aqui em Porto Alegre também, então a gente tem uma parceria muito grande. Eu mesmo fui fazer curso na Polícia do Exército, eles vêm fazer os nossos cursos, eles participaram do COT também, na parte de direção ali, eles têm uma expertise muito grande na parte de direção evasiva ali, por trabalhar muito a parte de segurança de autoridades, né? Então eles vieram dar instrução para nós. Então a integração com as Forças Armadas, assim, da parte das unidades policiais é muito forte também, cara. Isso, como eu falei, né? A gente só tem a ganhar, tanto eles, que acabam tendo contato com outros modelos de trabalho ali, porque a gente sabe que o militarismo é muito engessado em algumas coisas, principalmente Forças Armadas, né? Então eles acabam tendo contato com outras unidades que são um pouco mais flexíveis, digamos assim, conseguem ter acesso a um conhecimento muitas vezes mais novo, atualizar um conhecimento que às vezes não chegou ainda no Exército, por exemplo. E para nós também é muito bom ter a expertise deles, principalmente na parte de segurança de autoridades, na segurança de dignitários,
direção evasiva, enfim, todas as valências que o Exército, a Força Aérea conseguem nos ajudar também a nível de polícia judiciária. Falando nisso, agora que eu quase esqueci, como que foi lá a atividade junto com a Força Nacional? Cara, eu fui para a Força Nacional, em verdade, tinha esquecido disso também. Eu fui em 2022, no final de 2022 eu estava com cerca de 1 ano e meio de polícia. Arrumei uma baita de uma encrenca para ir, cara, porque eu era novinho de polícia, eu não sabia como funcionava ali a hierarquia direito, né? Então chegou no meu e-mail funcional, oferecemos vaga para INPE, né? Que é a Instrução de Nivelamento de Conhecimento, que é o curso ali de habilitação da Força Nacional, né? Eu, cara, quero fazer, me inscrevi, fui o primeiro a me inscrever. Eu me inscrevi tipo, com 2 minutos que chegou o e-mail, eu já tava inscrito. E me inscrevi, eu era o primeiro da lista, e acabou quando chegou as vagas ali, a convocação, eu não tava. Cara, o que aconteceu, né? Aí fui atrás do meu chefe, fui atrás do meu diretor, e nada, ninguém sabia me explicar, não, que não foi selecionado, ninguém sabia me explicar, porque era indicação, né? Não tinha, eu achei que era por ordem de inscrição. Acabou que, cara, eu comecei a ligar para todo mundo, liguei pro chefe de polícia, liguei pro secretário de segurança pública, cara. Eu era um mero delegado de delegacia de bairro em Viamão, e eu falei com os caras da Força Nacional ali, que eu tinha um amigo ali, que era secretário de segurança de uma cidade perto de Porto Alegre, ele era ex-subcomandante da Força Nacional. E eu já tinha falado com ele antes, ali, algumas questões de trabalho, ele tinha me oferecido vaga no curso, já estava meio certo com ele, beleza. Aí falei com ele falou, cara, só precisa que o teu secretário de segurança mande um ofício lá pedindo a vaga para você. Eu achei que era realmente só eu falar com ele, cara. Eu não sabia que eu tinha que passar pelo meu chefe regional, depois pelo meu chefe regional, pelo meu diretor, depois do diretor pro chefe de polícia, do chefe de polícia pro secretário. Eu peguei, o subsecretário de segurança era delegado, eu peguei o telefone dele do grupo da associação ali, liguei para ele, e ô chefe, é o seguinte, ó, os caras da Força Nacional estão me esperando lá, estão com uma vaga pro curso, eu tentei, não consegui, eu preciso que mande um ofício lá para eles. O secretário até falou, cara, é isso mesmo. Eu falei, é isso mesmo, cara, tô esperando, é só mandar o ofício. Beleza, eu vou te conseguir. E eu consegui, cara. Só que daí, para eu conseguir a vaga, quando veio a vaga para mim, aí eu arrumei bronca com todo mundo. Como assim ele ligou pro secretário? Como assim o chefe não tava sabendo? Pegou o chefe de surpresa? Cara, foi eu fui, valeu muito a pena, é bem bacana, é um curso técnico, não tem suga, não tem nada, valeu muito a pena, eu fiz muito contato. Para mim, que estava me preparando para o COT ali, foi muito bom, porque eu consegui pegar muito bizu de curso ali com o pessoal. Fiz curso na minha turma, tinha Caveira, tinha Falcão do Rio, tinha cotiano de vários lugares, enfim, então eu consegui pegar muito bizu, fazer muito contato bom, mas quando eu voltei daí, eu tava com um fio nas costas, né? Acabou que logo em seguida deu um mesh na polícia, caiu todo mundo ali que tava puto comigo, acabou caindo todo mundo, e logo em seguida fui pro DEIC, e eu consegui reverter essa situação, mas foi não foi na maldade, né, cara, foi coisa que a gente aprende aí da polícia, que tem essas picuinhas ali, é bom para aprender, mas no final deu certo, fui lá, fiz o curso, foi bacana. Fiquei um mês ali em Brasília, o curso teve 25 dias, se eu não me engano. Não tem suga, não tem nada, um curso técnico, é bom para fazer network e tudo. E foi uma baita experiência, cara. Eles te qualificam no quê, mais ou menos, lá na parte de GLO, algo nesse sentido? Cara, tem 2 tipos de formação. Tem a turma de Polícia Militar, que ela tem várias matérias em comum com a turma de Polícia Civil. Só que a turma de Polícia Civil também ela tem menos matérias operacionais e ela tem mais matérias de investigação. Então, eu tive, por exemplo, mesmo na turma de Polícia Civil, eu tive CDC, eu tive parte de água, eu tive algumas, só que a turma de Polícia Militar, ela só tem matérias operacionais, ela não tem matérias de investigação, por exemplo. Sim. Então o cara vai conseguir fazer uma formação um pouco mais completa na parte operacional. Da Polícia Civil é muito bacana, por exemplo, eu não tinha tido nada de CDC na minha formação básica, né, porque formação de delegado realmente nem tem que ter CDC, mas eu tive contato ali com a parte de CDC, parte de água, pilotagem de drone, enfim, tive várias coisas ali que eu não tinha tido contato na polícia ainda. E a Força Nacional tem recurso, né, cara? Por ser uma instituição ali federal, ela tem muito recurso. Então tem um drone foda, tem muito material de controle de distúrbio ali, então tem muita granada, não tem restrição, assim. Então foi bacana para ter esse primeiro contato. Eu nunca tinha tido contato com gás nessa época ainda, então foi meu contato com gás, já peguei um bizu ali. Pra 1 ano e meio que eu fui depois pro COT, já tá um pouco mais visurado em alguma coisa, entendeu? Você fica, por exemplo, disponível daí para a Força Nacional, caso tenha necessidade de você ir para a Força Nacional? É isso? Funciona? Isso depende da convocação. Por exemplo, a minha INPE, ela veio a convocação só para INPE. Então eu fui, fiz o curso e voltei. Quando a gente estava lá, nos últimos dias de formação, eles estavam trabalhando com cada um, eles trabalhavam ali para conseguir as autorizações para o pessoal ficar.
Agora teve uma INC, agora há cerca de um mês atrás, agora em novembro, teve uma INC que foi gente do Rio Grande do Sul, e a INC já vinha com. O cara que era indicado para a INC, ele já tinha que ser autorizado a ficar um ano. Então o cara terminava a INC e já ficava mobilizado um ano. Não foi o que aconteceu comigo. Então o pessoal da minha INC teve que trabalhar lá com os estados para conseguir o ofício da Secretaria de Segurança para autorizar eles a ficar. Então eu hoje não. Hoje, se eu voltar para a Força... hoje eu posso voltar para a Força Nacional, ficar mobilizado. Eu faço ali uma reciclagem, que eu acho que é de 3 dias, da INC, e aí isso eu tenho que ir autorizado a ficar mobilizado. O pessoal que foi nessa última, não. Já foi, fez a INC e ficou mobilizado por um ano. Entendi. Cara, tirando disso tudo que você fez agora, tudo mais, como delegado, como operador especial, atuando, né, como delegado, obviamente, na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, qual que é o projeto que você está tendo agora na Interwebs, especialmente no Instagram? Pois é, cara. Então comecei em abril, maio, mais ou menos, eu comecei a criar um Instagram profissional. Tinha participado, na verdade, um colega meu tinha me convidado para participar de um webinário com um pessoal que tem um grupo de estudo, um curso de delegado, e eu participei. E o pessoal me deu um feedback muito positivo, cara. O pessoal gostou muito dessa ideia. Pô, passou em 6 concursos com 23 anos, 2 vezes para delegado. Como assim? O que você fez? E começou a se interessar muito por isso. E me pediram muito, muito, muito. E eu falei, tá, vou fazer um Instagram. Aí fiz o Instagram, comecei a postar, comecei a investir nisso aí. Comecei a ter um feedback também muito bacana. Abriu os horizontes, né? Então, o meu Instagram eu falo sobre dica de estudo, falo sobre organização, falo sobre um pouco da rotina da carreira de delegado, falo um pouco da parte de operações especiais também, que é uma coisa que eu gosto muito, parte de história, parte de rotina de treinamento. Às vezes eu vou lá treinar na Core, eu faço uns vídeos ali para o pessoal ver mais ou menos como que é. Então, eu tento integrar a parte de estudo, curso com a parte de operações especiais com a rotina de delegado, entendeu? É bem misto o conteúdo ali. Mas, cara, eu tenho tido um feedback muito bacana mesmo. O pessoal me pede muito, sempre me pediram muito material. Então, até hoje, até o dia de hoje, exatamente, eu não tinha nada de material para vender, para oferecer, enfim, contando exatamente métodos de estudo ou de organização. Eu tinha só o meu conteúdo ali do Instagram, que eu dava dicas e rotina. Então, eu criei, faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu vim desenvolvendo material ali, um e-book, que eu compilei ali alguns hábitos e métodos que eu utilizei na minha preparação que me ajudam muito a conseguir o resultado que eu consegui tão cedo. Então, a partir de hoje, lancei no Instagram, então, o pessoal que não me segue aí, dá uma olhada lá, @DeltaJoãoVitor, e aí vai ter um material lá, um e-book que eu fiz com bastante carinho ali para ajudar. A ideia do material é ajudar, cara. Às vezes o cara eu peco no sono, eu peco na técnica de revisão, eu peco na técnica de questões, o cara vai olhar ali, vai ter contato com a técnica que eu utilizei, com o método que eu utilizei, ele vai conseguir, às vezes, isso vai conseguir ajudar ele a desenvolver o estudo dele e conseguir a aprovação dele, entendeu? Então, mais ou menos essa é a ideia do material. E eu também estou com um projeto que eu vou começar a desenvolver mentoria de estudo. Então, o cara vai chegar em mim, vai me passar a rotina dele. Eu tenho esse tempo para estudar, tenho isso, eu faço isso, eu tenho dificuldade nessa matéria, tenho facilidade nessa, e eu vou montar o cronograma de estudo do cara. Então, estou com esses 2 projetos aí para 2026. O feedback tem sido muito positivo, cara. Então, tenho certeza que vai conseguir ajudar bastante gente nessa caminhada do estudo, né? Tem muita gente que escuta, que eu acho que estuda para concurso da polícia, né? Como eu escutava antes, na época da Força Comando, como eu falei. Então, o pessoal que tá precisando dessa ajuda aí, não precisa comprar nada, só seguir o perfil lá, dar uma olhada nas dicas que tem no feed ali, nos stories, que tenho certeza que vai conseguir ajudar de alguma forma, nem que seja só com uma motivação, com uma dica ou outra ali. Então, tô com esse projeto com a internet aí, porque eu vi que realmente é o futuro, né, cara? Não adianta, hoje está todo mundo na internet, a gente vê muita bobagem na internet, o pessoal gastando muito tempo com babaquice, ou alguém, principalmente nessa área da polícia, muita gente falando bobagem, fazendo bobagem. Então eu falei, cara, eu vou tentar contribuir de uma forma positiva, sem mentira, sem gambelar ninguém. Vou contar o que eu fiz, vou contar o que eu acho, vou contar um pouco da rotina. E acho que não tem muito que dá errado, é a verdade. Né? Quem é de verdade sabe que é de mentira. Com certeza. E é essa porra aí mesmo. Cara, eu particularmente, assim, né, por te conhecer e tal, eu fico feliz pra caramba, assim, eu sempre senti falta, na verdade, de algum tipo de conteúdo nesse sentido, que eu confiasse, sabe? Eu sei que, de fato, tem algumas pessoas, assim, tem outras plataformas e outras pessoas que trabalham com esse tipo de conteúdo, assim, pra não só influenciar, mas ajudar, de fato, né, quem quer estudar e quem quer se alimentar, quer concurso público, que é o meio de entrada para as carreiras públicas, de segurança pública aqui no Brasil. Então, eu acho que extremamente vantajoso. E eu, particularmente, fico feliz demais, cara, porque não só por te conhecer e tal, mas eu fico feliz por ter alguém como você, assim, que é extremamente focado, gosta da carreira, ama a carreira, quer tá ali na vanguarda, né, da atividade policial.
E, meu, isso é ótimo, assim, eu fico feliz pra caramba. Inclusive, irei comprar o livro agora, meu, vou estar lá entrando no site, porque, cara, eu lembro que eu tava conversando com você, né, que eu queria tirar esse tempo pra gente poder fazer podcast, introduzir isso de maneira legal, porque eu acho que deve ter muita gente que escuta o podcast que quer. Meu, com certeza, sim, eu chuto aí que pelo menos 60%, 50% da galera que escuta o podcast deve estar estudando, ou estuda, ou tem vontade, né, de entrar para algum serviço público. E se isso conseguir, né, meu, ajudar os caras às vezes a influenciar, às vezes o cara tá seus 30 e poucos anos aí, meu, tem essa vontade e tal, às vezes que um empurrãozinho ali, e o podcast, a ideia desse podcast em si influenciou de tanta forma positiva, tantas coisas assim, tantas coisas legais, mesmo a gente falando um monte de groselha aqui, eu falando um monte de coisa aqui, mas a gente influenciou tanta coisa positiva, eu acho que cara, influenciar mais uma vez, Com principalmente certeza. na fase de atividade de concurso público, assim, eu acho legal pra caramba. Eu fico feliz pra caramba, assim. Tomara que, cara, vá, exploda muito. Eu já, terminando o podcast aqui, eu vou fazer todo o trabalho de divulgação lá do livro também e do Instagram. Amém. Eu fico feliz pra caralho, cara. Pô, Amém. Muito obrigado, cara. A felicidade é minha de estar aqui participando com você, porque, como eu falei, cara, em 2017, 2018, eu lembro que eu fui fazer o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, cara, pra gente. E eu fui de ônibus de Paranavaí para Florianópolis e eu fui escutando, tipo assim, uma lista de podcast do Força Comandos. Tipo, eu escutei do Doc. Caramba. Eu escutei toda uma lista ali. Eu escutei, tipo assim, era 7, 8 horas de viagem, eu escutei acho que uns 3, 4 podcasts de sequência ali. Então isso me ajudou muito, cara, porque os podcasts lá do início, eles eram mais focados ali, o que é a diferença de operações especiais para forças especiais, como funciona o Tigre. Ele era bem prático do dia a dia para explicar como que era basicamente essa questão do operacional na polícia, e eu não tinha nenhum contato, né? Nessa época eu só estudava. Então quando eu me formei, que eu comecei a fazer contato com o pessoal da Core, comecei a falar, pô, eu quero fazer o curso e tal, aí sempre tem aquele piruão, né? Que o cara chega, eu quero fazer o curso, como é que é, não sei o quê. E eu não era esse cara. Eu era o piruão, mas eu já tinha um background ali, porque eu sabia mais ou menos como funcionava, eu sabia como funcionava o Tigre, eu sabia que era o Doc, eu sabia que era o Everton, eu sabia, entendeu? E tinha uma base de conhecimento que muito eu adquiri no podcast, cara, além de, claro, de pesquisar também. Então a ideia é justamente isso, além de dar uma base de conhecimento de algum conteúdo ali, o podcast também pode ajudar o cara numa motivação, de estar escutando aqui, pô, quem que é esse maluco aí? O cara vai lá, olha meu perfil, tem uma dica de estudo que o cara tá pecando ali, que o cara conseguir adaptar, vai melhorar, vai acertar 1, 2, 3 questões na próxima prova, já ajudou o cara de alguma forma, entendeu? Então a minha ideia é justamente essa, é ajudar ali quem tá nessa caminhada, que eu já passei por isso, né? Há pouco tempo atrás eu tava estudando, eu era um Zé Ninguém, hoje, pô, eu dou aula num cursinho legal, eu tô com o meu material, eu tô participando aqui do podcast, participei de várias coisas que na época eu era fã, escutava, enfim. Estou desenvolvendo outros projetos com professores aí de grande renome nacional, enfim. É muito graças ao Instagram ali de ter me aberto a esse mundo. Então, a minha ideia é devolver para o pessoal que acompanha ali de alguma forma positiva, seja ajudando com a motivação, seja ajudando com alguma dica, seja vendendo algum material para ajudar o cara, seja uma mentoria que eu vou organizar com o cara. Enfim, é ajudar ali o pessoal que está na caminhada que eu estive há pouco tempo atrás, e eu te agradeço muito pelo espaço aí, pela parceria, e quando precisar pode contar comigo, sempre. Cara, na verdade a gente tá totalmente em casa, assim, inclusive eu tava até pensando, eu nunca fiz isso, mas eu acho que é um tema que a galera gosta tanto, eu sempre quis também, de num próximo, inclusive a gente fazer um podcast, eu vou fazer umas perguntas, abrir as perguntas lá, e, meu, a galera que tiver dúvida nesse sentido, a gente faz um podcast focado só em perguntas da galera, as maiores dúvidas, Claro. Né, em relação à sua atividade também, não tanto na parte de estudo e tal. E a gente foca um podcast completo só nisso. Que daí acho que fica. É um podcast é um tipo de podcast que eu gosto, cara. Que assim, conhecimento, meu, desenvoltura, sabe, meu assunto, desenvolvimento, desenvolvimento mental, intelectual, porque é a parada que eu mais gosto, assim, mesmo que a pessoa talvez ela discorde ou não discorde, que isso acontece normalmente, né, como nós, como Encourage e tal, mas eu gosto que as pessoas tenham esse tipo de contato, sabe, principalmente na nossa linha underground, assim, que é o Encourage, assim, essa galera do fundão, que, meu, você já sabe muito bem, às vezes, sabe, a gente não tem tanto... A gente não cobre tanto essa área, sabe? E começar agora, 2026, cobrindo essa área, assim, eu acho que vai ser uma puta vantagem pra gente. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por tirar esse tempo aqui. A gente tá na super urgência também, estamos em pleno domingo aí, antes de acabar o ano. Eu falei pra você, né, eu queria fazer um podcast rápido pra gente dar mais essa introdução nisso, em tudo isso aí. E, com certeza a gente consegue fazer mais, focado nas perguntas da galera. E, cara, mais uma vez, cara, com certeza. Tem um irmão aqui, um amigo, e eu fico extremamente feliz porque faz tempo que eu queria fazer isso e finalmente deu certo. Eu tô muito feliz, cara, de poder terminar isso aqui. Show. Poder divulgar pra galera que rolou o podcast, mano. Cara, pode contar comigo aí, se quiser
abrir a caixinha do pessoal, a gente consegue daí responder as perguntas da galera. Hoje a gente tá aqui conversando só nós dois, né? Vai surgindo um assunto ou outro, a gente vai passando por cima. Mas aí é bom, daqui a pouco o pessoal surge uma dúvida na questão do estudo, surge uma dúvida na questão do COT, a gente consegue responder direto aqui num podcast só de Q&A, né? Uma questions and answers. Sim. Ali a gente vai respondendo a pergunta da galera e trocando ideia em cima delas. Ele pode contar comigo quando quiser. Para mim, cara, quando precisar de mim aí, foi um prazer gigante e, cara, não tem crise, não tem medo de nenhum. Quando precisar é só me chamar que nós estamos aí para ajudar você, ajudar o pessoal ali. E é isso aí. Porra, cara, obrigado. Mais uma vez, mano. Fico muito feliz mesmo, cara. De novo. Obrigadão, mano.